promessa e eu tenho costume sempre quando Deus falar comigo, ele vem, mas vem chegando. E, queridos, Deus me incomodou de madrugada e nesta revelação Deus mandava eu despertar. E o Espírito de Deus, eu chegava com meu filho e começava a falar com ele muito áspero, porque isso não é de mim, minha esposa conhece. E o Espírito Santo falou comigo e disse: não seja rabugento. Mas enchei do Espírito. Aí o Espírito Santo começou a me levar e aquilo que ele queria fazer. E de lá para cá, irmãos, eu sempre fui ministrado. Então eu estou aqui na dispensação da graça. Eu louvo a Deus por estar aqui. O pastor Daniel, né? Meu pastor Daniel. E incrível que pareça, eu conheço também o pastor Daniel, foi o meu pastor. Conheço Daniel no meu tempo, juntos. E que bom quando eu vi não vi lembrança, mas quando o Cíntia tocou o nome, eu olhei bem pro rosto, aí vi as recordações do tempo do meu pastor Daniel. Dei muito trabalho a ele, viu, irmão? Lembrando que dei muito trabalho a ele. Foi pouco não. Dei muito trabalho a ele. Mas eu louvo a Deus. Mas vamos trazer uma palavra da parte de Deus. Queridos, é lindo quando Deus trabalha. Porque há em nós passa a criar em nós desejos. Quando o Espírito de Deus ele entra na vida do cristão, há mudanças. Aleluia. Foi isso que Deus fez na minha vida, foi isso que Deus fez na sua vida. Vamos abrir as nossas Bíblias em nome de Jesus. Vou trazer aqui uma rápida palavra para a edificação da igreja. No livro de João, capítulo aleluia, glória a Deus. Livro de João, capítulo 14, versículo 16, que diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Também abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19, que diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Queridos, não tenho formação nenhuma em leitura, mas nós temos o Espírito de Deus. Quando Deus começa a trabalhar na vida do cristão, como eu falei, é maravilhoso. Porque foi uma promessa do Pai: eu vos darei o Consolador. E quando você passa a entender na revelação do Espírito de Deus, você passa a ter uma vida diferente. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Você passa a ter uma vida mudada.
Você passa a ter uma vida completamente diferente. E eu vos roguei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, o Ajudador, o Prometido. O Espírito Santo está para te ajudar, para te consolar, está em você, com você, em todos os momentos da sua vida. E o bom, querido, que seja para sempre. É para sempre. Ele está contigo, meu querido. Em Filipenses, no capítulo 2, no capítulo 4, versículo 12 e 13. É incrível quando fala sobre a revelação do Espírito de Deus. Quando fala que ninguém outro, nem o mundo, não pode receber. Mas nós recebemos. Nós temos o Espírito de Deus. Devemos entender isso. Que nós temos o Espírito de Deus. Nós temos o ajudador em todos os momentos da nossa vida. Independente da circunstância ou da situação que você se encontra. Paulo, em certa ocasião, ele com muita experiência no Espírito de Deus, ele disse que soube se conter. Ele se contém em todas as situações que lhe foi colocada. Ele se conteve no padecer, mas também na alegria, na fome, na fartura, na pobreza. Mas ele estava ali, sendo consolado, sendo ajudado pelo Espírito de Deus. Você não pode perder essa essência. Você precisa manter isso. Manter, segurar, lutar. Não perca, não perca jamais a unção, o Espírito de Deus. Paulo disse: eu sei passar falta, eu sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou experimentado, tanto ter fartura e como passar fome, tanto ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me ajuda, naquele que me fortalece. Você pode. O salmista Davi, um homem muito experiente na guerra, muito experiente nas batalhas, ele sabia muito bem: se não for pelo Espírito, nada acontece. Ele percebeu muito bem que o Espírito de Deus estava com ele quando ele enfrentou aquele leão, enfrentou aquele urso, enfrentou Golias. Deus está com você. Deus está para te ajudar. É o ajudador. Querido, o sofrimento hoje da humanidade é desconhecer o Espírito Santo. Nós sabemos que o nosso governo hoje, nós sabemos muito bem que o mundo não conhece, que o governo do homem não conhece. Mas nós o conhecemos, nós o recebemos. Nós somos diferentes, porque até então, como diz as Escrituras, nós somos deste mundo, porque o amor de Deus está derramado sobre nós. Então lute, guerreie. Deus está contigo. Não seja, como se diz, não dê uma de fraco. Seja forte no Espírito de Deus. Mantenha, busque, se encha do Espírito. Não entristeçais o Espírito Santo. Não faça isso. Você quer ter vitória? Busca o Senhor de madrugada. Você quer ter vitória? Lute, guerreie. Porque muitas pessoas hoje estão sofrendo
muitos cristãos estão tendo os problemas de ansiedades muito fortes. Porque fica consigo todas as ansiedades, né, irmãos? Entra no teu aposento, reparte com Deus as tuas ansiedades nas orações. Clama, chora, derrama o teu pranto, porque o ajudador, o consolador, o Espírito de Deus está contigo. Não é fácil, mais difícil, mais sério. Aí que o negócio fica difícil. E tantas pessoas neste mundo sofrendo em busca de uma palavra de vida. Deus está contigo. Leva a palavra, fala de Jesus, busca. É muito bom, irmãos. É muito bom quando Deus começa a agir por meio de você. Quando Deus começa a agir. Porque o mundo, ele nunca vai entender você. Quando você está cheio do Espírito, ele nunca vai entender você. O homem natural também nunca vai entender você, como diz em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 6 e 14. Na verdade, como diz, entre os perfeitos, não falamos da sabedoria. Porém, a sabedoria, não é a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, mas falamos da sabedoria de Deus, em mistério, que estava oculto, a qual Deus predestinou antes dos séculos para a glória. As coisas que o olho não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são os que Deus preparou para os que os amam. É revelação de Deus. O mundo não entende isso, irmãos. Jamais vai entender. Mas nós entendemos. Mas temos a necessidade. Precisamos falar de Jesus. Precisamos pregar que Jesus é o libertador. Precisamos pregar dizendo que Jesus faz, continua a fazer. Jesus é atual. Tão atual quanto o seu celular, que se renova. Cada dia uma versão diferente. Cada dia uma versão diferente. Encha do Espírito para ver uma coisa. Busca o poder e o dom de Deus para ver uma coisa. Que as coisas ocultas começam a se revelar. Deus começa a se manifestar a você e você passa a entender o oculto e o escondido. Querido, é mistério. Você nunca vai ser entendido por alguém quando você é um crente cheio do Espírito Santo. Porque o homem natural não vai entender. O deste mundo vai chamar você de louco. Muitos vão ignorar você. Ah, esse homem tem muitos sonhos, tem muita visão. Esse homem é isso, essa mulher é aquilo. Querido, é mistério de Deus. É algo profundo, é algo que Deus tem com os crentes. Isso é coisa de crente. Isso é coisa de salvo. Isso é coisa de quem conhece Deus. Isso não é para ser novidade das nossas vidas, não. Isso é para ser natural. Tanto qual você todos os dias bebe água. É lindo o trabalhar de Deus. Que o Espírito Santo nos leve a rios de água vivas. Que corra dentro de você. Que você continue mantendo aquela alegria que até então aquela mulher desconhecia, mas Jesus disse que a água que eu te der, essa não terá sede. E rios correrão dentro de você. Precisamos conhecer Jesus mais e mais. Quando eu digo precisamos, eu falo buscar. Estou falando de oração, estou falando de consagração, estou falando de jejum, eu estou falando de trocar o joelho e conhecer as coisas espirituais, que até então que você está no mundo e vai ser atacado por coisas espirituais. Que Deus vos abençoe, que Deus te convença disso, que o Espírito de Deus te leve a isso. Porque foi assim. Eu não sou um pregador eloquente, eu não sou
Mas quando se trata da unção, da graça de Deus, eu tenho um pouco de conhecimento. Eu nasci bem dizendo, a fé Daniel me conheceu muito bem. Eu com 11 anos de idade. 11 anos de idade, a gente meninos. Eu nasci bem dizendo a fé. Então, nós temos experiência quando se trata do Espírito Santo de Deus. Deus tem nos levado a coisas muito fortes, que até então só entende se for cheio do Espírito. Aleluia, glória a Deus. E incrível, irmãos. E o que Deus faz é Aleluia. que você entra, como diz, nas juntas iniquas. Você vai lá no aonde o pecado está. O Espírito de Deus te conduz até lá. E aí Deus começa a falar. Aleluia. Glória a Deus. A pessoa começa a se aquebrantar. Porque Jesus, foi assim que a mulher, quando se encontrou-se com Jesus, disse: ninguém falou como esse homem. Ninguém falou como esse homem. Tu és profeta, tu me conheces. Ela chama o teu marido. Você é querido, né, irmão? Não tem, olha, serve bem. Só o Espírito de Deus vai te levar a isso. Aí as pessoas começam a ser tocadas em mistério. Por exemplo, Natanael. É incrível, irmãos, havia um segredo muito grande. Jesus, ele disse: eu te conheço. Eis aí o verdadeiro israelita, quem? Eu te conheço lá debaixo daquele pé de árvore. Ele tinha mais ou menos a idade de Jesus. O segredo era só ele e a mãe dele que sabia. Foi lá que ele foi escondido para o Senhor. Aí Jesus disse: eu sei, eu te conheço. O Espírito Santo te leva a isso, a você entrar em coisas bem profundas. Você começa a ser revelado por Deus, juntas e medulas começam a se estremecer. Deus começa a trabalhar em cima do mal, e quando de repente surge rio de águas vivas, crente, conhecedor do Espírito de Deus, cheio do Espírito Santo, renovado, falando de língua, Jesus batizando. Então, é isso que as pessoas hoje estão precisando. Eles estão precisando de Jesus, de crentes cheios do poder de Deus, cheio da unção para fazer missão, para chegar um pecador e começar a falar, incrível, irmãos. E tudo em revelação, mas uma revelação que é algo tão você e Deus, que eu não posso e você não tem como explicar. Não tem como explicar. Queridos, não existe uma pessoa mais experiente que Jesus. João Batista, a revelação que teve, são essas profundezas que são reveladas. São as necessidades do ser humano sendo revelada. A luz brilhando na escuridão. Aquele que está ressentado na região da sombra da morte, ressurgindo. É pela revelação do Espírito de Deus na sua vida. O mundo não conhece, não pode receber, mas vocês conhecem. Enchei-vos do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Aonde você falar, eu me lembro que no tempo do pastor Lauro Castro, tinha uma equipe de jovem,
E eu achava tão lindo o trabalhar de Deus. Aí eu comecei a orar, comecei a jejuar, comecei a buscar. Aí eu disse, Deus, eu não tenho alma para ti, eu não sei evangelizar, eu não sei falar, mas me permita eu falar com alguém, e na hora que eu falar, eles chorem. Só com as minhas palavras que eu falar, fala por mim. Aí comecei a buscar, durou 2 meses de busca, irmãos. Aleluia. Aleluia. Meti as caras para o evangelismo, sozinho. Entendeu? É agora. Aí eu chegava, bom dia senhora, bom dia, meu nome é William, sou da Assembleia de Deus, eu tenho um recado de Deus para você, Jesus te ama. Aí as lágrimas vão começar a cair, irmão. Ações! Jesus te ama. Aí as pessoas começavam a contar as suas dores, os seus sofrimentos. Foi eu, irmão? Não, é o Espírito de Deus. Aí Deus começava a me usar. Aí Jesus começou a salvar. Queridos, é mais ou menos assim. Eu não quero colocar, eu não sou modelo para isso. O modelo é Jesus. Veja Jesus. Veja Jesus. Onde ele passava, algo diferente acontecia, porque ele estava em monte. Aleluia. Ele estava em vigília. Ele estava em contato com o Pai, fazendo a vontade do Pai. Ele é o modelo. Ele é o modelo. E incrível, irmãos, naquela noite 3 almas se rendeu para Jesus. Veio uma pessoa endemoniada. Chegou uma irmã do Rio Grande do Norte, me lembro como fosse hoje, recém-convertida. Havia uma pessoa que tinha um centro de macumba. Ela foi para o centro de macumba. E na hora que eu estava evangelizando, o diabo tomou posse da mulher. Da mulher do centro de macumba. Eu sozinho. Aí, me lembro como fosse hoje. O que eu quero dizer, como é que Deus faz? Quando de repente a mulher que aceitou Jesus por pouco tempo, que ia frequentar, ia para o terreiro de macumba, aí disse assim, eu tentei ser crente. Aí o Espírito Santo de Deus falou na minha boca e disse, por que tu tentaste? Fé ninguém tenta, fé a gente recebe. Por isso que tu está aqui, sofrendo. E aquela mulher começou a chorar. Começou a chorar. Uma legião tomou conta daquela mulher. Aí eu disse em nome, aí o diabo tomou ela e disse, eu vou te pegar, eu vou te matar. Em nome de Jesus, aquieta-te. Ela se aquietou. Ela se reconciliou-se e foi procurar uma igreja mais próxima. Mas o que eu quero dizer para a igreja, nada acontece, como disse Nicodemo, se Deus não for com ele. Deus precisa estar contigo. Jesus é o modelo. Digo novamente, Jesus é o modelo. Eu tenho experiência, uma coisinha, um pingo de água. Jesus tem a vida dele. É uma experiência. Olha, para o trabalhar. É isso que o Espírito Santo quer fazer contigo. Jesus falou, coisas maiores que essa tu vai fazer. Se pedires em meu nome. Se a palavra de Deus estiver em você. E se você estiver em Jesus, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Então há poder de Deus nesse negócio. Que o Espírito Santo vos convença. E quando vocês for sair, pelo amor de Deus, saia na unção. Saia na graça. Fale de Jesus. Tem muita gente sofrendo, irmão. Nunca vi. Como eu